Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 7. Vamos lá. Deus bendito. Romanos capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. Vamos ler. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Amém. Vamos orar. Pai santo, Pai querido, nós queremos, meu Deus, te agradecer, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, por haveres, ó Deus, nos escolhido para sermos teus. E nós estamos aqui, Senhor. Pai, muito obrigado. Pai, já foi orado, já foi pedido, mas como crianças, como filhos, nós continuamos, Senhor, a te pedir. Fala conosco, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, Senhor, graciosamente. Fala conosco, Senhor, a tua palavra. Nos dá ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz. Que sejamos edificados pelo Senhor por meio da tua palavra, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, podem se assentar? Vou tentar aqui me adaptar. Deixa eu ver aqui, né? Pronto, acho que aqui fica legal. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Queridos, nesta manhã me foi incumbido a responsabilidade de compartilhar a palavra com os irmãos. E na reunião na casa do irmão Sandro, na que eu pude estar presente, ali senti o desejo de compartilhar sobre a vida no Espírito. Falar sobre essa realidade que diz respeito a todo homem, toda mulher salvo ou salva em Cristo Jesus. Esse aqui é um privilégio dos filhos, né? Essa vida no Espírito às vezes é mal interpretada, mal aplicada, e às vezes nós limitamos a vida no Espírito a dons, aos chamados dons carismáticos, né? A línguas, profecia, cura, milagre, discernimento. E a vida no Espírito, ela é muito mais do que isso. Essas coisas fazem parte da vida no Espírito, mas isso não é a completude do que é a vida no Espírito. E, assim, irmãos, eu não sou muito sistemático nas minhas aulas, né? Eu não sei, assim, cada um tem uma característica, né? Eu não sou tão sistemático. Eu gosto de seguir, né, o rio, né? Seguir o fluir. Mas vamos lá, né? E assim, irmãos, nós fizemos a leitura aqui de um versículo escrito aqui pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Nós podemos perceber aqui a agonia do apóstolo, né? Aqui uma porção autobiográfica, onde Paulo relata a sua luta interna, né? A sua luta interior como homem. E é interessante que após descrever toda essa agonia interior, ele chega a dizer no versículo 16 o seguinte, ou no versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele tinha entendimento sobre a lei de Deus, sobre o que era certo,
mas no fim acabava fazendo o que era errado, aquilo que ele não aprovava. E esse conflito interior não diz respeito somente ao apóstolo Paulo, diz respeito a nós, a todos nós, a todos os salvos, a todos os que verdadeiramente nasceram de novo. E uma coisa que nós precisamos pontuar muito bem: só é filho de Deus quem nasceu de novo. Quem não nasceu, por mais que seja batista, assembleano, presbiteriano ou qualquer outra religião cristã, isso não capacita ninguém a se tornar filho. Somente mediante o novo nascimento, por meio de Cristo Jesus. João, capítulo 1, versículo 12, nos fala sobre isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele relata aqui um momento da sua vida, dessa agonia interior, dessa luta interior, pela qual todos nós passamos. Todos nós temos este momento, de conflito interno, onde nós sabemos o que devemos fazer, mas fazemos o que não queremos. O pastor Paulo César, do Grupo Logos, ele escreveu um hino, onde ele diz, se esses irmãos conhecem, acho que ontem até tocou aqui: quantos momentos na vida me fazem ver o que aqui dentro existe, vou lhe dizer. Luto para conseguir, corro só para fugir, faço o que posso, mas já não sou vencedor. Outra vez errei. O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Vivo nesta luta, mas eu sei. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. E ele continua: e quando isto acontece, consigo só sentir que minha fé desvanece, parece vai sumir. Mas compreendo então e sinto que, apesar de errar, enfim consigo ter de Deus o amor que me dá perdão. Só assim consigo ir, me animo a prosseguir, crendo que a vitória certamente ainda virá, pois há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Então, irmãos, o pastor Paulo César, ele consegue descrever nesta canção a agonia interior pela qual certamente ele passava, e essa agonia interior que nos diz respeito. É interessante que quando nós vamos ler todo o capítulo 7 de Romanos, eu falei para os irmãos que eu não fico muito preso ao texto, mas mais ao tema. Todo o capítulo 7 de Romanos, e nós vamos ver a descrição que Paulo faz dessa luta interior. É interessante, irmãos, que Paulo, no final da escrita deste capítulo, se bem que quando ele escreveu uma carta, ele não escreveu em capítulos e versículos, mas o exegeta fez essa divisão. No final deste capítulo, Paulo é como que ele soltasse um brado. Algo que estivesse preso no peito dele, ele precisava expor. E o brado que ele dá é:
desventurado. Algumas traduções dizem miserável homem que sou. Vocês percebam que aí o texto ele tem uma exclamação. Então não é simplesmente uma fala, não é um lamento, mas é um grito que ele está dando aqui nesse texto. Porque como filho de Deus, ele não quer pecar. Mas ele percebe que dentro dele é uma outra lei que o leva a fazer aquilo que ele não deseja. Mesmo com a consciência, sabendo o que é certo, algo o leva a fazer o que é errado. E isso, irmãos, não faz de Paulo, nem de nenhum de nós, menos crente por causa disso. Eu percebi nas conversas com os irmãos, alguns falando, será que eu realmente sou nascido de novo? Se você tem esse questionamento, é porque você é. Porque quem não é, não se importa, irmãos. Quem não é, não tem o Espírito. E é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso faz parte, irmãos, da nossa lida diária. Não quer dizer que devamos ser derrotados por essa desventura de andarmos na carne. Mas isso faz parte da nossa labuta. E como cantou o pastor Paulo César, há um novo dia, irmãos. Em Cristo há um novo dia. Neste capítulo 7, o apóstolo Paulo, o vento está aqui, é uma benção, meu irmão, desculpa. Glória a Deus. Amém. Nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai usar um conceito que já era utilizado pelos rabinos ao longo da história de Israel, né? Paulo, a gente precisa entender que Paulo, ele tinha formação rabínica, ele fazia parte do Sinédrio, ele era o supra-sumo do judaísmo. O melhor homem que o judaísmo pôde produzir naquela época foi Saulo de Tarso. Fariseu de fariseus, ele vinha de uma linhagem de fariseus. Os fariseus às vezes são mal interpretados. O movimento dos fariseus seria semelhante ao movimento dos puritanos. Para quem conhece a história dos puritanos, pelo menos no seu início, os fariseus eles eram zelosos da lei, só que se perderam depois no meio do caminho. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala do fariseu, desconsiderando o seu início, porque no começo foi algo muito bom. Eles zelavam pela guarda da lei, eles zelavam pela palavra, mas passou o tempo, Satanás lançou lá a semente dele, né? E aí se corromperam. Então Paulo tinha essa formação, Paulo era extremamente zeloso da lei. Paulo excedia, né, conforme ele fala na sua biografia, se não me falha a memória em Gálatas, ele excedia em judaísmo todos os da sua idade. Paulo fez parte do colegiado de Gamaliel. Né? Gamaliel era o mestre, né, é conhecido como Rabá, né, que é um rabino de rabis, ou seja, um mestre de mestres, e Paulo foi o seu melhor aluno. Só estudava com Gamaliel os brilhantes, não era qualquer um. Só aqueles que verdadeiramente se destacavam eram convidados para serem discípulos de Gamaliel. Então, ele tinha toda uma bagagem dentro do judaísmo bíblico. Ele tinha toda uma bagagem dentro do judaísmo bíblico e conhecia os conceitos. Quando Paulo escreve a sua carta a Roma, ele tem a consciência de que em Roma existem cristãos gentios, e existem cristãos judeus ou judeus messiânicos. Quando ele escreve o capítulo 7, irmãos, vou fazer aqui um parênteses. Não vou dizer o maior, mas vou dizer o maior ou melhor, mas talvez eu não tenha palavras para poder nomear. Mas um grande tratado teológico é a carta que Paulo escreve aos Romanos. Alguns dizem que é o maior tratado teológico dele. Romanos é uma aula de teologia do começo ao fim.
Romanos é uma aula de doutrina bíblica do começo ao fim. Quando ele escreve o capítulo 7, e ele fala sobre a sua luta interior, Paulo está usando um conceito que já era conhecido dentro do judaísmo. Que os rabinos já conheciam, até porque também eles liam a Torá, liam a Tanakh, que é a Torá, Nevim, Ketubim, que é o nosso Antigo Testamento. E dentro do judaísmo existia o conceito do Yatzer Haran e o Yatzer Hatov. O que é o Yatzer Haran e o Yatzer Hatov? É o que Paulo está falando aqui, irmãos. Yatzer Haran, a inclinação para o mal. Yatzer Hatov, a inclinação para o que é bom. Paulo está trazendo esse conceito para mostrar que dentro do ser humano existem essas duas inclinações. Tanto a inclinação para o mal como a inclinação para o bem. E ele se coloca, irmãos, aqui como o exemplo da atuação dessas duas inclinações. Ele se coloca aqui e descreve a sua agonia interior para poder exemplificar esse conceito e mostrar como isso agia dentro do seu interior. Só que não queria ficar preso nesse Yatzer Hatov, ou nesse Yatzer Haran, que é a inclinação para o mal, mas gostaria de falar da vida no Espírito. Por que que nós escolhemos esse versículo, o versículo 24 de Romanos 7? Porque é justamente um versículo de transição. Porque aqui nós vemos um homem de Deus, inconformado, bradando: miserável homem que sou. Pois quem me livrará deste defunto que eu carrego? Quem vai soltar as minhas amarras desse defunto podre que está andando comigo? E aí o versículo 25, e daí em diante, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí vem um capítulo 8, que fala sobre a vida no Espírito. Irmãos, glória a Deus. Vem aqui, tá bom, irmão? Tá. Pronto. Aí. Só não tem jeito para a morte. Quer dizer, para a morte tem, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Deus me perdoe. Olha as besteiras que a gente fala. Olha as besteiras. Pronto, maravilha. É. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. Aí depois você edita aí, viu? Então, por que que nós escolhemos o versículo 24? Porque é justamente como eu falei, um versículo de transição. Então, Paulo vai descrever no capítulo 8, que é conhecido como o capítulo da vida no Espírito, todas as benesses dessa nova vida, desse novo viver, irmãos. Mas precisamos entender onde tudo começou. Se nós formos voltar um pouco e lá para o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, nós vamos ver o Senhor Jesus dizer na parte B, Ele fala sobre o ladrão, mas ele diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu estava fazendo a pesquisa rápida no Evangelho de João e pude perceber que por 40 vezes aparece a palavra vida. 40 ou 39 vezes nessa faixa.
A palavra vida está presente no Evangelho de João. Quando nós vamos fazer um estudo, para aqueles que gostam, não é um pré-requisito, mas auxilia muito no nosso estudo pessoal da língua grega, nós vamos perceber que a palavra vida, no grego, que em português é traduzida apenas como vida, ela tem várias nuances. Ou seja, existem várias formas ou vários tipos de vida. Então nós temos a vida do corpo, que é a bios, a vida biológica, né? Daí vem biologia. Nós temos a vida da alma, que é a psique. E nós temos a vida eterna, a vida de Deus, que é o Zoe. A vida de Deus é a própria vida que Ele vive e que é compartilhada conosco. Quando nós vamos fazer o estudo de João, vocês que eu estou voltando, então por mais ou menos 40 vezes a palavra vida aparece. Dessas 40, eu pude perceber que umas 3 vezes aparece a palavra vida, que não se trata do Zoe, da vida de Deus. Ou seja, por 37 vezes, em João, quando João está falando de vida, ele está falando da vida de Deus. E por 3 vezes, quando João fala de vida, que ele está relatando o que está acontecendo, ele está falando da psique, da vida da alma. Por que que isso, irmãos, é importante? Nós entendermos. Lembrem vocês que no momento em que o Senhor Jesus estava aqui, era também um momento de transição. Estava se transicionando da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança, com toda a sua ritualística, com todas as suas leis, né? Com todas as suas práticas, mas que não tinha o Zoe, mas que não tinha a vida de Deus enxertada no ser humano. E aí o Senhor Jesus faz a transição da velha para a nova aliança, para a Berit Hadashah, para a nova aliança. E na nova aliança, o Senhor agora está trazendo o conceito de vida de Deus. Essa vida de Deus, esse Zoe, é a vida no Espírito. Então a vida no Espírito não é nada mais, nada menos do que a vida de Deus em nós. É você viver a própria vida em essência, em essência. Não é em estética, mas é em essência. A própria vida de Deus está enxertada em você. Agora, como é que essa vida, irmãos, ela nos foi dada? Teve que ter o divisor de águas. O apóstolo Paulo, ele vai tocar neste assunto no capítulo 5 de Romanos. Vamos voltar aqui, capítulo 5. Vamos lá, deixa eu só. Romanos capítulo 5, verso 1. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, quando Martinho Lutero leu esse texto, John Wesley e tantos outros homens de Deus ao longo da história, nunca mais eles foram os mesmos. Quando o Espírito Santo ilumina a palavra vem revelada e o Espírito Santo ilumina o entendimento e a luz de Cristo passa a brilhar, dando o real entendimento do que está escrito, nunca mais esses homens foram os mesmos.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro conceito que Paulo vai tratar aqui, no capítulo 5, é falar sobre a justificação. A justificação, irmãos, ela é uma doutrina fundamental dentro do cristianismo. A justificação, ela é um ato feito por Deus, ela não é um processo, diferentemente da santificação, que é um ato e é um processo e também um estado. A justificação, ela é um ato feito por Deus, onde o Pai nos declara justos diante dele. E esse declarar justos implica muito mais do que simplesmente na declaração de inocência ou de perdão. Mas é como se Deus estivesse dizendo, este aqui nunca pecou. Por quê, irmãos? Porque essa justificação é baseada, ela é fundamentada no sacrifício que foi realizado pelo nosso Senhor. Ele deu a justiça dele, que nunca pecou, para nós. E as nossas injustiças, que pecamos desde que nascemos, ele carregou sobre si. Isso é interessante. Quando a gente vai dar uma olhada, né? A vida no Espírito, ela é um benefício da justificação. Ninguém que não foi justificado pelo Senhor pode ter a vida de Deus dentro de si. Romanos 5,18. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Para o quê? Que faz o quê? Que dá vida, irmãos. Então a gente começa a entender o mecanismo que está por trás. Tem gente que não gosta de estudar doutrina, porque quando se fala de doutrina, pensa-se nos usos e costumes, nos dogmas criados pelos homens, mas doutrina é ensino bíblico, é palavra. É palavra, irmãos. Então a gente começa a entender o mecanismo que está por trás da vida no Espírito. A justificação que dá vida. E essa vida aqui que Paulo está falando não é psique e não é a bios, não é a vida da alma nem a vida do corpo, mas é a vida de Deus, irmãos. Quando nós somos justificados pelo Senhor, quando nós somos não, porque já somos, mas quando nós fomos, porque aconteceu em um momento no nosso passado, e aí vai perdurar por toda a eternidade, ele nos concedeu a vida. Então a vida advém da justificação, irmãos. Voltando aqui para o versículo 1 de Romanos 5. Justificados mediante a fé. Eu vou compartilhar com os irmãos um segredo que descobri com alguns irmãos mais velhos, entre eles Martinho Lutero
o irmão Christian Shen, acho que aqui só Kleber conhece, e alguns outros. Grandes verdades espirituais estão contidas nas preposições e locuções. Advérbios e locuções adverbiais. Pode chocar, né? Porque a língua, seja ela qual for, ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura que precisa ser seguida para que tenha lógica, para que possa ser entendida. Então, as preposições, aquela palavrinha que se antepõe ao substantivo, que na língua grega declina junto com o substantivo. No grego koiné, irmãos, é extremamente importante para aqueles que gostam, nem todos precisam, mas para os que gostam, é uma dica que aprendi com os irmãos mais velhos, né? A gente sobe no ombro desses homens para poder enxergar melhor, né? É assim que a gente faz com a criança, né? Bota no ombro, ela tem uma visão melhor do que a nossa. Não porque ela seja mais madura, mas porque ela subiu nos nossos ombros. E assim nós devemos fazer nos ombros dos homens de Deus do passado. Subir nos ombros deles. Então, as preposições, os advérbios, as locuções adverbiais. Por que eu estou falando disso? Justificados, pois, mediante a fé. Esse mediante é uma preposição grega. Ek. Né? E ek, ela tem o sentido de... Aqui, o ponto de origem que vai em direção a um determinado lugar. Do ponto de origem, é como se fosse uma seta assim. Tá aqui, o ponto de origem está dando para em direção a. Quando Paulo diz assim, justificados mediante a fé, ele está apontando que o veículo que leva à justificação é a fé. Tudo começa, irmãos, com a fé. Esse mecanismo, essa engrenagem, depois da obra realizada pelo Senhor, é claro que eu estou falando aqui já da parte da soteriologia mesmo, da parte daquilo que nos compete, e é claro que Deus também está presente em todo esse processo, mas tudo começa, irmãos, com a fé. Por isso que eu disse que Martinho Lutero, John Wesley, Agostinho de Hipona e tantos outros, depois que descobriram a epístola aos Romanos, nunca mais foram os mesmos. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa depois de se obter o entendimento daquilo que está escrito. Não dá para ser o mesmo, irmãos. Então, Paulo está dizendo aqui, mediante a fé, mostrando que é a partir da fé que a justificação vem. Tudo isso nós estamos usando para poder falar da vida no Espírito. Né? Usando um pouco de exegese para poder falar da vida no Espírito. Vamos continuar aqui. Versículo 9 do capítulo 5. Ô, irmão, você passou o capítulo 7 e tal. Mas é assim mesmo, é só assim. Né? É uma benção. É porque os irmãos aí oram, aí a graça. Vamos lá, vamos prosperar, né? Vamos prosperar aqui. Versículo 9 do capítulo 5 diz assim: logo. Irmãos, as preposições, elas são importantíssimas. Né? Essa justificativa, essa conclusão. Vamos lá. O grupo Logos.
Logo, muito mais agora. Sendo o quê? Justificados, irmãos. Justificação. Justificados pelo quê? Esse pelo seu é outra preposição. É a preposição grega em, que seria, né, o epsilon e o ni, né? O en. Em. E o que é que em quer dizer? Justificados dentro. Está dentro. Dentro do sangue. É o que foi abordado ontem. Entrar na presença de Deus com ousadia mediante o sangue. Pelo sangue de Jesus Cristo, como o autor da Epístola aos Hebreus fala. Justificados, mergulhados neste sangue, com as vestes lavadas neste sangue. Esses são os vencedores lá de Apocalipse. São aqueles que não amaram a vida da alma, que não amaram a psique, né? Mas que lavaram as suas vestes, mergulharam ela dentro do sangue. Então Paulo diz aqui, irmãos, logo muito mais agora, sendo justificados dentro do sangue. Não é simplesmente pelo, não é aquele pelo, porque quando a gente lê no português, passou pelo sangue, está melado de sangue. Não, é dentro. É imerso. Não é passou pelo sangue. É mergulhado. É dentro do sangue. Seremos por ele salvos da ira. Irmãos, precisamos entender o mecanismo que está por trás das engrenagens, para que possamos entender como é que nós conseguimos ver o funcionamento do relógio. Qual é a engrenagem que mexe em tal, que faz com que tal ponteiro ande dessa forma e aquele ponteiro ande em outra velocidade? Quando a gente começa a entender essas engrenagens que, neste caso específico, nos trazem a vida no Espírito, isso nos dá, irmãos, uma maior consciência até para nós lidarmos com as nossas falhas. E você saber que você é justificado, que você foi justificado, que no tribunal de Deus, nesse ato jurídico de Deus, você foi declarado justo, como se você nunca tivesse pecado. E você entende que essa justificação, ela veio por meio da fé. Porque a fé te levou a isso. E que essa justificação, ela tem a ver com mergulhar no sangue de Jesus. E aí você percebe que isso está além de você. Aí você percebe graça, irmãos. É favor de Deus. É favor de Deus sobre a sua vida. É favor de Deus sobre as nossas vidas. É graça, irmãos. A vida no Espírito, que é o produto final daquilo do recorte que nós estamos fazendo, ela é graça de Deus. E nós estamos vendo as engrenagens que movem até chegar nessa vida. E você começa a perceber, irmãos, que é graça, que isso não veio por causa de você. Efésios, Paulo fala muito bem sobre isso, né? Sobre a salvação. Irmãos, Paulo em Romanos, ele vai construindo, assim, é uma carta fenomenal, não que as outras não sejam, pelo amor de Deus, mas como nós estamos falando dela, vamos falar bem dela, né? É uma carta fenomenal. É espetacular o que está escrito aqui. É fora de série, irmãos. É uma base para a vida cristã. Quando você pega o capítulo 1, e você vai lá a explanação de Paulo, falando sobre a pecaminosidade da raça humana,
do mundo, falando sobre os atributos invisíveis de Deus, que faz com que os que são vistos claramente por meio das coisas que são criadas, que o homem é indesculpável. Paulo está colocando o mundo, né, no pacote real da condenação, porque o homem não tem desculpa. E aí você vai para o capítulo 2, Paulo agora faz um recorte, porque tem um conjunto, né, quando a gente aprende isso na matemática, né, na quarta série, tem um conjunto, e Paulo agora vai para o subconjunto, e faz um recorte voltado agora para a igreja, falando de judeus e gentios dentro da igreja que estão pecando, e achando que pelo fato, por exemplo, de serem judeus, não incorrerão em condenação. E Paulo fala, não, se tu que é judeu faz aquilo que você mesmo reprova, né? Estou parafraseando, isso não está exatamente escrito dessa forma, mas o sentido é esse. Paulo dá uma repreensão nos pecados dentro da igreja. No capítulo 3, Paulo encerra tanto um povo como o outro e fala, 3:23, todos pecaram e destituídos. Esse destituído quer dizer carecem. Não é só destituído no sentido de perder, mas é ser destituído no sentido de ter necessidade, porque esse destituído é a mesma palavra que Lucas utilizou para poder relatar a história do filho pródigo. Ele começou a padecer carestia, né? Ter necessidade. Começou a passar fome. Então o ser humano tem necessidade, irmãos, de recobrar a glória de Deus. A raça humana tem necessidade de recobrar a glória de Deus. Então Paulo, no capítulo 13, ele encerra todo mundo debaixo da mesma tampa, do mesmo caixão. Está todo mundo dentro do mesmo caixão. Destituídos foram da glória de Deus. E agora, irmãos, como sair dessa sinuca de bico? Eu lembro que quando eu era mais novo, assistia na TV, Chapolin Colorado. Quem poderá nos ajudar? Aí aparecia aquele personagem, é o Chapolin Colorado. Né? Não contava com a astúcia dele. Mas como sair dessa sinuca? Aí Paulo vai e escreve, continua a sua escrita. Escreve o capítulo 4. E aí no capítulo 4, Paulo não vai abordar diretamente, mas ele vai pela beirada, como bom mestre, né? Ele vai contornando até chegar onde ele quer. Vai preparando, ele vai dando os subsídios, ele vai lançando os fundamentos, para quando chegar a cereja, o bolo já esteja pronto. É só colocar a cereja e arrematar o negócio. E ele começa a falar da fé. E ele começa a citar o nosso pai, Abraão. E ele diz que pelo ato de Abraão, Abraão foi justificado pela fé. E ele começa a mostrar que mesmo antes da lei, da outorga da lei que aconteceu lá no Sinai, 430 anos depois de Abraão, né? Lá com Moisés, ali no Sinai, Abraão, pela atitude de obediência que ele teve, o Senhor imputou aquela atitude, aquela disposição como justiça. Abraão foi justificado mesmo antes da lei. E aí Paulo enfatiza a necessidade da fé como veículo para a justificação, usando Abraão como exemplo. Então, isso na mente dos judeus crentes, que foram nascidos e criados ouvindo essa história, o negócio se enlargueceu. E aí, quando vem o capítulo 5, Paulo agora vai tratar sobre as duas raças existentes. A primeira raça em Adão e a segunda raça em Cristo. E Paulo vai mostrar essa transição, essa saída de Adão para Cristo.
todos os que nasceram de novo, não estou dizendo, olha bem, não estou dizendo todos os crentes, eu estou dizendo todos os que nasceram. É diferente. Muito diferente. Todos os que nasceram de novo em Cristo fazem parte da nova raça. Nós não estamos mais em Adão. Porque em Adão o que vigorou foi a morte. Mas em Cristo há ressurreição, a vida eterna. E Paulo, irmãos, vai trazendo esses elementos, vai lançando bloco a bloco, tijolo a tijolo, nesse trabalho de edificação, para dar a maior clareza possível à igreja. Ele está dizendo para os irmãos de Roma, vocês não estão mais em Adão. Vocês não estão mais presos, submissos ao pecado. Vocês agora estão em Cristo Jesus, no novo homem, no segundo Adão. Vocês agora fazem parte da nova criação, da nova raça. E isso, ele discorre no capítulo 5. E aí ele vai trazer o conceito da justificação, que nós já vimos, vai falar sobre Adão e Cristo, a ofensa de Adão, né, que trouxe morte, e a obra do Senhor que trouxe vida, né, para todos. No capítulo 6 é interessante. Por quê? Depois de ter falado, irmão, ser humano é terrível. Ser humano é terrível. Porque depois de ter falado, olha, vocês já foram justificados. Vocês já foram perdoados pelo sangue. Talvez tivesse algum irmãozinho, alguma irmãzinha lá naquela congregação. Aqui não, né? Graças a Deus, que aqui só tem, né? Nome de Deus. Sopa no meu, né? Sopa no meu. Agora sim. Ô, Jesus, tem misericórdia. Talvez tivesse, né? Algum irmãozinho, alguma irmãzinha que falar, já que eu já fui perdoado, já fui justificado, agora, irmão, vou cair na gandaia. Como o irmão Enzo está falando, né? Se for pecar, peque com vontade, né? Está repreendido, irmão. Isso aí, o irmão que falou essa frase não vigiou, não. Faz uma coisa errada, faça defeito. É. Lutero, eu acho que ele não estava. Nesse dia ele não orou, não. Nesse dia ele não tinha. Não tinha lido o Romano. Não tinha, não, não tinha, não. Tinha, não. Foi um lapso. Não tinha lido o Romano. E aí, tava meio atribulado mesmo. Se apropriar dessa vida, meu irmão. Se não se apropriar. É isso. Se apropriar, ela vai viver sofrendo na mão de Satanás que nem sovaco de aleijado, indo para frente de São Joaquim de meio-dia. Vixe. Depois que Lutero leu isso aí, E outros homens. eles sentiram o fio da meu que é. Entenderam a mensagem. E o problema, acho que é uma problemática, como entender, o pastor está esmiuçando aí o texto. Isso aqui é uma coisa rara. Esmiuçando o texto. Mesmo assim, a gente não entende. Mas Você vai uma é assim mesmo, ser humano, nós somos, né? Nós temos nossa limitação, mas o Espírito Santo ilumina. Ele ilumina. A Bíblia é um livro espiritual, nós temos que ler em espírito. Temos que ler em espírito. Não entende, não. Amém. Então, irmãos, aí ele continua a sua escrita. Irmãos, é assim, Romanos é
Eu confesso para os irmãos que eu amo a Epístola aos Hebreus. Hebreus, assim, eu gosto da Epístola, amo. Mas depois que eu comecei a estudar Romanos, tá lá e cá, mas Hebreus ainda fala muito ao meu coração. Eu amo a Epístola aos Hebreus, mas Romanos é linda a maneira como ele escreveu, como Deus direcionou a escrita dessa carta. E agora, depois de saberem que estavam justificados, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, versículo 21 de Romanos 5, né, que nós já lemos, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de entrar no capítulo 6, Paulo, em algumas passagens aqui, e ele vai fazer isso em outras passagens também, a partir do capítulo 6 isso se torna muito mais enfático, ele vai falar de pecado. Teologicamente, a depender da passagem, você vai perceber que há uma diferença entre pecado e pecados. Existe o pecado e existem pecados. O pecado é o conceito que alguns teólogos utilizam como o conceito daquele primeiro pecado que manchou a raça humana. O pecado original. E os pecados são os frutos desse pecado. E Deus, ele tem dois instrumentos distintos para poder tratar tanto com o pecado como com os pecados. Para tratar com o pecado que reside na nossa alma, né? Deus utiliza a cruz, é a morte, para tratar com o pecado. É a cruz. Não tem negócio de passar uma pela cabeça, não. É a cruz, para tratar com o pecado. É crucificar, é matar. E para tratar com os pecados, é o sangue de Jesus. Como o irmão leu aqui ontem, né? Se pecardes, né? Temos um advogado diante de Deus, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, esse pecado original é tratado através da cruz, e esses pecados de comissão que nós cometemos é tratado com sangue. Então, Paulo, ele começa a trabalhar esse conceito, mas deixa só ler aqui o versículo 1 do capítulo 6. Então, depois de receberem essa bagagem da fé, da justificação, desse novo estado, desse novo posicionamento na nova raça em Cristo, no segundo Adão, que é essa raça celestial, né? No segundo Adão, aí Paulo chega para os irmãos e diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo agora está chamando à responsabilidade. É como se ele estivesse dizendo, não é porque Deus já fez tudo isso, já fez essa obra maravilhosa de justificação, de concessão da vida dele a vocês, que isso lhes dá o direito de permanecer no pecado. E aí ele mesmo responde de maneira enfática. De modo nenhum. Não é um de modo nenhum, é de modo nenhum. Ele está sendo enfático aqui. Ele não está, irmão, de modo nenhum, viu? Não. Ele está dizendo de modo nenhum. Ele está bradando aqui. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós os que para ele fomos crucificados juntamente com o nosso Senhor ali na cruz. Está dando para entender, irmãos, os mecanismos que estão por trás? Essas coisas ficam nos bastidores, mas elas são extremamente importantes. Essa identificação com a morte do nosso Senhor, que acontece por meio do batismo. E o batismo é essa figura. A identificação com a morte dele e a identificação com a sua vida, com a sua ressurreição.
Pode parecer bobagem para alguns, mas espiritualmente isso tem um peso, irmãos. É. Mas isso tem um peso. Então, Paulo procura trazer a responsabilidade para esses irmãos. No versículo 4 do capítulo 6, deixa eu só ler o versículo 3, que tem a ver com aquilo que nós estávamos. Ou porventura ignorais todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, que fomos imersos em Cristo Jesus, fomos imersos na sua morte. Quando tomamos, irmãos, essa decisão de seguir o Cordeiro, e quando fomos imersos nele, nosso velho homem estava ali morrendo. Estava ali sendo morto, sepultado, melhor dizendo. E aí no versículo 4, Paulo continua dizendo, fomos. Presta bem atenção, irmãos, o verbo, ele está no passado. Essa é a ótica do Espírito. Ele não está dizendo no presente, porque o grego tem o chamado presente contínuo, que é uma ação que se prolonga, que está na atualidade e ela está se prolongando por tempo indeterminado. No português seria semelhante ao gerúndio. Estou fazendo, ou seja, eu estou aqui, eu não terminei, eu estou fazendo. Mas quando eu digo fiz, quer dizer que eu já terminei. E Paulo está dizendo isso. Fomos, ou seja, lá atrás aconteceu. Está dando para entender, irmãos? Você consegue, vou usar o que o irmão Alex falou, você consegue ver o divisor de águas na sua vida? Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Fomos, pois, sepultados com ele. Então, irmãos, esse ato não vai acontecer de novo, já aconteceu. Irmãos, alguém falou aqui, esses dias tem sido assim, muito edificantes, sobre a lábia do inimigo, a língua dele. Né? Como ele é especialista na distorção das coisas. Foi na piscina, né? Pronto, irmão Henrique. Né? Como ele é especialista, irmãos, em distorcer as coisas. A Bíblia está trazendo aqui a verdade de forma objetiva, mas ele vem na sua mente e diz, não é assim que Deus diz. Não é bem assim. É a mesma estratégia. Aqui está dizendo, você já foi sepultado. Fomos. Fomos sepultados com ele na morte. Irmãos, Jesus morreu a nossa morte. Nós também morremos a morte dele, porque morremos com ele ali. Aqueles que o receberam, abriram mão das suas vidas naturais, das suas vidas adâmicas, da sua vida em Adão, do seu estado em Adão, abriram mão da sua psique. Quando o Senhor Jesus fala, quem ama a sua vida, perdê-la-á, ele está dizendo, quem ama a sua psique, a vida da sua alma, a vida natural de Adão, vai perder. Mas quem aborrece a sua vida natural, né, salva-la para que seja restaurado, e aí vem o milênio, vem a eternidade, né? Então, Paulo pontua isso aqui, irmãos, e isso que está escrito é uma verdade objetiva. Você lê de maneira objetiva, já aconteceu, está no passado. Fomos sepultados com ele na morte pelo
batismo. Esse pelo é a preposição grega dia, que quer dizer através de, ou seja, eu passei pelo batismo. É diferente no sangue, que é dentro do sangue, não é passar pelo sangue. Irmão, não sei se eu estou conseguindo trazer a clareza. No sangue, você está imerso, no sangue. Mas no batismo, você passa, é dia, é passar por, é através de. Eu não fico lá o tempo todo. Quando o homem de Deus que te batizou, ele te deixou lá, você morre, miserável, fica aí. Hã? Ele te trouxe de volta. Você passou pelo batismo. E espiritualmente também, irmãos. Nós passamos pela morte. Em figura, representado pelo batismo. Mas levantamos. Oh, amém. Glória a Deus. Fomos sepultados com ele na morte, dia, através, passando pelo batismo. A gente não fica o tempo todo no batismo. Passa, irmão. Passa. Né? Passando pelo batismo. Para quê? Qual é o objetivo disso? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Paulo fala isso muito brilhantemente no capítulo 8. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós. Olha a vida no Espírito, irmãos. O Espírito Santo é quem é o responsável pela ressurreição. Por isso que só serão ressuscitados para a vida eterna aqueles que são habitação desse Espírito. Quem não é habitação serão ressuscitados, serão, mas para a vergonha eterna. Não terão a mesma qualidade de vida, não terão a vida de Deus. Em essência, quem é que ressuscitou a Jesus? Foi o Espírito de Deus. O Pai, pelo Espírito, ressuscitou o Filho. Então vamos lá. Cadê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos. Jesus. Em novidade de vida. Esse andar, palavra grega, peripateu. Peripateu, já ouviram falar do ensino peripatético? Já ouviram falar em algum lugar? Se não me falha a memória, o ensino peripatético, ele era muito utilizado por, se não me falha a memória, por Aristóteles. E o que é o ensino peripatético? Ele saía com seus discípulos, com seus alunos, enquanto ele caminhava, ele ensinava. É ensinar caminhando, peripatético, ensino peripatético. E Paulo utiliza essa mesma palavra, peripateu, que significa fazer o próprio caminho, conduzir-se a si mesmo, conduzir-se pela vida. E ele utiliza outra palavra, que é kainotes. Né? Kainotes quer dizer novidade. Se conduzam nesta nova vida. E o verbo está aqui, é um verbo de ação. Você agora tem a responsabilidade de se conduzir nessa nova vida que você já ganhou, que está em você. Está dando para entender até aqui? Você tem a responsabilidade. Andemos. É um imperativo que está na primeira pessoa do plural. Ele se coloca também, irmãos. Isso que eu acho belo. Ele se coloca na situação, andemos. Eu estou junto com vocês. É como a Epístola aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor.
mas você vai ver diversos verbos conjugados ou conjugados na primeira pessoa do plural, nós. Você não sabe quem é o autor humano, mas você sabe quem é o autor divino, que é o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: eu estou junto com vocês, esforcemo-nos, olhemos, né? Então existem vários verbos que estão na primeira pessoa do plural, como se o Espírito estivesse dizendo, lá em Hebreus: estou junto com vocês. E aqui Paulo fala: andemos nós em novidade de vida. Irmãos, a vida, que é esse Zoe, a vida, que é a vida do Espírito, que é o Zoe, a qual Jesus falou lá em João 10:10, vim para que tenham vida. Que vida ele estava falando? Vi para que tenham a vida de Deus. Vi para que tenham a vida do Espírito. Que o Espírito é Deus, né? Terceira pessoa da Trindade. Então, a vida, ela tem um objetivo. Vamos lá para o versículo 10 do capítulo 6. Vamos ler aqui. Versículo 10 diz: pois, quanto a ter morrido de uma vez, irmãos, não ficar morrendo todos os dias. De uma vez. Morreu de uma vez. Para sempre. Morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, Zoe Zao. Quanto a viver a vida de Deus, ele vive para Deus. Qual é o objetivo da vida no Espírito? Viver para Deus, irmãos. Viver para Deus. Isso é muito mais do que dons. Os dons fazem parte do pacote, claro que fazem. O Senhor deu à igreja para ornamentar a igreja, para servirem de ferramentas para a sua igreja, mas não se prenda a dons, porque os dons não são o fim em si mesmo. Vai chegar um dia em que os dons cessarão. Se eles fossem tão importantes, eles permaneceriam pela eternidade. Eles são importantes agora. Agora. Mas nós temos algo que é muito mais fundamental. Então, não vamos limitar. Não vamos limitar as coisas. Vamos ampliar a visão dentro daquilo que o Senhor, irmãos, está nos mostrando. Dentro daquilo que Deus está nos mostrando. Está muito além. Então, o objetivo dessa vida é viver para Deus. E Paulo traz aqui uma reflexão no versículo 11. Ele traz uma reflexão dizendo o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Irmãos, mortos só se morre na lógica humana, desde que você não seja ressuscitado para depois morrer de novo. Vamos tirar a exceção da regra, né? Só se morre uma vez. Só se morre uma vez. Então, assim, vocês já foram sepultados lá atrás, estão lembrados? A gente não leu isso aqui no versículo 4 de Romanos 6? Vocês já foram sepultados lá atrás. Em algum momento na sua vida você morreu. Que paradoxo, né? Em algum momento na sua vida você morreu. Que paradoxo. Pastor, eu creio também que a gente já fala que no batismo, está escrito que nós morremos para o mundo, está sepultando ali o pecado. O velho homem, Mas eu creio também que antes da pessoa se batizar, aquela pessoa que teve encontro com Deus, ela já morreu por pecado. o batismo, nós... Então, Isso, muito bem. Nós batistas...
Amém. Amém. O pecado original, verdade. Eu estou falando em termos de arrependimento. Quando você deixa a palavra entrar em você, mesmo você sendo batizado, você pode fazer qualquer coisa da velha. Eu só deixei de pecar quando batizei. Entende isso? Uma pessoa sem se batizar, que a semente está lá, mesmo batizada, a semente ainda fica. Se você der lugar à carne, aí é bem. Ou não? A raiz não morreu, tá lá. Deixa aí. Pode cortar. Você mesmo se responder. Vamos lá, vamos prosperar aqui. Passou pelo batismo ou não passou? É isso. Foi sepultado ou não foi? Que estão na carne. É. O pecado original, Adão. Aí a cruz. É. Mas vamos lá, mas tá bom. Tá bom. Não, mas a experiência do irmão é válida. Mas vamos lá. Pois, versículo 11, né? Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí nós paramos. Não, foi o versículo 10 que eu li, não foi? Agora o versículo 11. Desculpa, viu, irmãos? Menti. Assim também, considerai-vos. Então, Paulo exorta aos irmãos a fazerem esta reflexão. Ele está usando aqui a palavra grega logzomai, né? Que quer dizer, levem em conta, façam o cálculo, calculem e vejam que vocês já foram mortos. Né? Considerai-vos mortos para o quê? Para o artigo definido, para o pecado. Né? Esse pecado que está vivo na vida daqueles que ainda não têm a Jesus como Senhor. Na vida do cristão, o pecado original, ele foi sepultado juntamente com Cristo. Isso mesmo. Né? E aí Paulo continua. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí ele vai começar a criar o conceito da carne, né, da natureza. O velho homem foi sepultado. Isso, é o que Martinho Lutero, ele tem uma frase que diz o seguinte: pensei ter afogado o meu velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. A carne. Isso é importante, irmão, nós entendermos isso. Né? Para esse pecado depois de salvo, aí é o sangue. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, né? E aí ele fala, né, sobre o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de toda a iniquidade. Para Adão, antes da conversão, a cruz. Né? Ali o velho homem é sepultado. Vamos continuar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas inclinações, às suas paixões. Aí Paulo vai desenvolver esse conceito de maneira mais extensa no capítulo 7, quando ele fala sobre o Yatzer Haran, né? E o Yatzer Hatov, o Yatzer Haran, é essas paixões que estão dentro do ser humano. E Paulo está nos dando aqui a responsabilidade.
de maneira que não obedeçais às suas paixões. E Paulo ainda diz aqui, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Aí aqui a prática do pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. E ele fecha aqui essa sessão, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E aí ele solta aqui uma pérola. Porque não estais debaixo da lei, e sim da graça. O que é que Paulo, irmãos, quer dizer com isso? Agora aqui, ele vai fazer duas analogias com relação a lei e graça. A primeira analogia, ele vai falar sobre a liberdade e a escravidão, o servo e o senhor, do capítulo 6. E no começo do capítulo 7, ele utiliza a analogia do casamento. Irmãos, o velho homem, ou seja, Adão, quando eu falar velho homem, Adão, quando eu falo Adão, velho homem, Adão, ele está debaixo da lei. E se tem uma coisa que Paulo deixa claro aqui na Epístola aos Romanos, é que a lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para mostrar o que é o pecado. A lei não veio para salvar. Volto a dizer, acho que ontem nós falamos até sobre isso rapidamente no comentário. Não que a lei seja ruim. Paulo fala, eu tenho para mim que o mandamento de Deus é santo, puro, bom. Mas eu fui vendido como escravo ao pecado. O homem não tem a envergadura moral para poder cumprir a lei. Não é que a lei não presta, o homem é que não presta. Que não é capaz. E Paulo ele vai desenvolver aqui o seguinte. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Mais uma vez, de modo nenhum. De novo, outro grito. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, se a gente for pegar essa analogia do escravo e do senhor, existiam algumas formas de liberdade, mas você sabe qual era a forma mais eficaz do escravo ser liberto do seu senhor? A forma mais eficaz? Não. Amém. Sim. Não, beleza. Mas a mais eficaz, que essa aí não tem o que questionar, não tem. A mais eficaz, sabe qual é? Não. A mais eficaz era quando o escravo morria. Aí ele estava liberto do seu senhor. O pecado, ele é um senhor. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele utiliza uma expressão para falar do pecado. Ele fala que o pecado é um senhor inexorável. Ele é impiedoso. A única forma que o servo tem de se libertar deste senhor é morrendo. Então, quando nós fomos sepultados com o Senhor, pelo batismo, quando nós fomos crucificados juntamente com Ele, nós estávamos morrendo e o Senhor estava nos libertando do senhorio do pecado. Do pecado que reside no velho homem. Está dando para entender, irmãos? O Senhor estava nos libertando. E Paulo utiliza isso aqui, irmãos. Paulo utiliza essa analogia. Vamos ver aqui. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, que ainda está nesse processo de transformação.
A palavra carne, a depender do contexto, ela pode ter vários significados. Corpo, pecado, uma fraqueza, um sinônimo de fraqueza. Tá? Então, assim, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza da maldade, para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Por quê? Você já morreu. Você foi liberto do senhorio do pecado. Você agora foi ressuscitado em Cristo Jesus e tem uma nova vida. Antes, você oferecia o seu corpo como escravo do pecado. Agora pegue os seus membros e ofereça como escravos da justiça para a santificação. Amém? E vejamos que são verdades, irmãos, objetivas. Está na cara. É isso aqui e acabou. Está aqui. É por isso que a palavra ela tem que entrar. Porque está na cara, irmãos. Essa é a verdade. Por mais que a sua mente, por mais que o seu eu diga que não, a verdade é o que está escrito. A verdade é essa, irmãos. Então a gente deve tomar posse da verdade. Porque éreis escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, libertados porque nós morremos e ressuscitamos. Então agora, se o escravo morre, já não tem mais senhor. Acabou o senhorio sobre ele, porque morreu. Mas ressuscitamos, nascemos de novo. Vamos lá. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, houve essa metamorfose, né? Fomos transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nessa primeira analogia aqui de Paulo, ele utiliza a figura do senhor e do escravo. E Paulo nos diz que nós já fomos libertados ou libertos deste senhorio, deste senhor inexorável, duro, chamado pecado. Cadê onde é que está? Amém. Para a santificação. Amém. E que esse fruto nos leva à santificação, né? A paz, a longanimidade, o amor, temperança, a alegria. Amém. Louvado seja Deus. E depois do capítulo 6, Paulo agora abre o capítulo 7 e ele vai usar a outra analogia que no fim vai dar a mesma coisa, a analogia do casamento. Uma mulher está presa ao seu marido durante todo o tempo em que ele vive. Mas morto o marido, ela está livre. E Paulo nos fala de que nós morremos para que pudéssemos ser de outro. E esse outro é Cristo Jesus. Então, irmãos, são verdades objetivas que a gente precisa guardar e nos apegar a elas, né? São verdades que não estão nas entrelinhas, eu tenho que... Está escrito, irmãos, é só ler e tomar posse, como Paulo fala para Timóteo, tome posse da vida eterna. Paulo não chegou para Timóteo dizendo, Timóteo, veja se isso... Não, Timóteo, tome posse da vida eterna. Deus te deu. Tome posse da vida eterna. O zoe de Deus está em você. A vida de Deus, a vida do Espírito está dentro de você. Tome posse. E Paulo aqui no capítulo 7, ele faz essa analogia agora usando a figura do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falam aqueles que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aí ele vai usar a lei agora, a lei como o primeiro marido e Cristo como o segundo. Né? Ora, a mulher que está casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas
se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda com o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. É interessante que quando Paulo fala aqui, ele diz que nós é que morremos. Não é o marido, ou seja, a lei está lá para aqueles que estão em Adão. Por quê? Por quê? Porque, irmãos, não havendo lei, não há pecado. Como é que Deus vai julgar o mundo se não tiver lei? Para aqueles que estão em Cristo, não há mais lei. Nós estamos em um nível de vida muito superior a isso, que é a vida de Cristo. A justiça dele nos foi imputada. Para nós, não há lei. Para aqueles que estão em Adão, a espada da lei continua afiada e vai julgá-los. Está dando para entender a diferença? Para o nascido de novo, em Cristo Jesus, não há lei, porque nós estamos em outra esfera de existência. Nós estamos na graça, na esfera espiritual. Nós estamos em outra esfera, nós vivemos uma outra vida, a vida de Deus em nós. Mas para quem está ainda em Adão, a espada da lei vai cantar bonito. Vai cantar. Então, assim, meus irmãos, também vós morrestes. Aí Paulo fala que foi a mulher quem morreu. Se ela morreu, ela também está livre da lei do marido. Mas aí ela ressuscitou. Então, irmãos, deixa eu falar bobagem aqui, mas deixa quieto. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio, logo no Sermão da Montanha, não cuideis que eu vim abrogar a lei. Eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir. E ele cumpriu. Já cumpriu, irmão? Já está justificado. Não precisa ficar debaixo da... Já passou pelo teste. O corredor, quando está na maratona, está lá, né? Se esforçando, lutando e tal. Passou pela linha de chegada, você acha que ele vai voltar de novo para fazer a mesma corrida? Já foi, irmão, já é campeão. Jesus já passou, já cumpriu a lei. Está dando para entender, irmãos? Ele cumpriu. Acabou a lei, ó. Para ele, passou. Agora é a vida dele quem governa. Então, para todos aqueles que estão nele, a lei, ó, já passou. Porque nós estamos dentro dele, a expressão em Cristo, né? Dentro de Cristo. Né? Aquele que crê em mim. Jesus utiliza essa expressão algumas vezes. Essa palavra, aquele que crê, esse em mim, esse em, é a preposição grega eis. Eis. E eis quer dizer aquele que crê para dentro de mim. Ou seja, você entra nele e começa a habitar. E ele também, por sua vez, habita, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, né? Pedireis o que quiseres. Ishoqued, Shovev. Isso. Amém. Então, irmãos, a gente já vai finalizar já. Então, vamos lá. Cadê? Por meio do corpo de Cristo, versículo 4. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, a lei só veio para poder realçar o pecado, para mostrar que o pecado é pecado, para mostrar a excessividade maligna do pecado. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém,
Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos mortos. Nós somos libertos da lei. Você consegue entender isso? Essa libertação só acontece em Cristo. Quem está fora de Cristo não foi liberto da lei. A espada da lei vai se abater. Porque o salário do pecado é a morte. Quem que vai julgar? Tem que ter uma lei que diga é errado. Se a lei foi, de fato, abolida, então não há mais pecado. Se não há lei dizendo, olha, não faça isso. E a pessoa, se não há, e a pessoa vai e faz, então não é errado. Ninguém disse que estava errado, não existe uma lei proibindo. Por isso que tem que ter a lei para aqueles que não estão em Cristo. Então agora libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em... Ele fala lá no capítulo 6, novidade de vida, novidade de zoe. Veja você que são palavras intercambiáveis. E agora, novidade de espírito, e não na caducidade da lei, irmãos. A lei já não nos diz mais respeito. Nós agora vivemos a novidade de vida e de espírito. São coisas intercambiáveis. E aí voltamos para o capítulo 7, onde Paulo vai descrever toda a sua angústia, toda a sua luta, e ele vai finalizar esse capítulo dando esse grito de miserável homem que sou. Por quê? Ele está descrevendo a agonia que ele vivia. Mas no capítulo 8, eu acho muito belo, quando ele diz, desde já, ou agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Combinando com o que João fala, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, fiel e justo para vos perdoar os pecados, e o Filho, e o sangue de seu Filho, nos purifica de toda a iniquidade, de toda a injustiça, irmãos. Então o Senhor fez uma obra, irmãos, maravilhosa. Essa vida no Espírito, a vida do Espírito, é fruto de toda essa engrenagem que está por trás. Se a gente conseguir entender isso com o nosso espírito, o capítulo 8 é muito belo, eu não vou querer entrar, o capítulo 8 seria tema para um outro encontro, é por causa do horário. Não, mas vamos respeitar, Mas aí seria... Sim. Pelo contexto, você entende se está falando do espírito humano. Por exemplo, o versículo 16, o próprio Espírito, ele está se referindo ao Espírito Santo. Testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então a palavra Espírito aqui aparece 2 vezes. Pelo contexto, você vai ver que ele começa falando, no caso, do Espírito de Deus, versículo 14, por exemplo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí ele continua, porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse aqui não pode ser o Espírito de Deus. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, em minúsculo. Por quê? Ele gerou um novo Espírito em nós. Nós somos gerados, nova criação. Nós somos gerados no Espírito. E a gente precisa entender como é que se dá o processo, o ato e o processo da salvação. O homem,
ele é o quê? Espírito, alma e corpo. No espírito, fui salvo, passado, quando o Senhor me recebeu. A gente fala quando eu aceitei Jesus, né? Mas quando o Senhor me aceitou, fui salvo. Ali, Deus gerou um novo espírito e colocou o seu espírito em mim. Me tornei ali, a partir daquele momento, uma nova criatura no espírito. Mas oh, Jesus. É o espírito que pede. Então é o próprio espírito de um filho clamando um pai. Então o espírito aqui é o espírito do homem regenerado. Do homem regenerado. Eu, o espírito humano foi anulado e a alma tomou o controle. A ordem inicial. A ordem que era. Isso, e a partir daí a alma é comunicada, consequentemente o corpo. Vai gostar? O pode ser. Cristo está em vós, o corpo está, na verdade, está morto, né? Por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. E se, assim, né, o Espírito é aquele que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Ressuscitará também. Aquele que dos mortos ressuscitou. Ou vivificará, né? Vivificará os vossos corpos mortais pelo, né? Através do Espírito que em vós habita. Amém. E não para. Se você faça essa reflexão, quando eu paro de pé, né? Porque a gente tem que lutar contra esse desejo, esse desejo da carne, que, como o irmão falou aqui, se a gente não ter essa comunhão restaurada, renovada todo o tempo, até aquele grande dia, aí a gente percebe em algum momento da nossa caminhada, como diz esse capitão de grandes guerras, Tiago, né? os nossos membros que guerreiram, então aí está essa guerra para ser constante do homem interior e do homem exterior, né? Aham. O desejo da carne e o desejo do espírito. Então, quem mais estiver alimentado, mais vai estar na frente, mais vai estar por cima. Né? Então, eu vejo essa grande reflexão. Então, amém, irmãos. A gente só precisa entender isso, né? O homem é composto de espírito, alma e corpo. Então, quando o Senhor me aceitou, Ele me gerou de novo, me gerou no espírito. Mas o meu corpo continuou sendo o mesmo e a minha alma também. Mas no espírito eu me tornei uma nova criatura. Então, no espírito, fui salvo. No dia em que aceitei, os irmãos entendam, Jesus. Que o Senhor me aceitou, né? A minha alma está sendo salva pelo processo da santificação. Cada dia ela está sendo transformada, a imagem deve ser esse o processo normal. Né?
Tem que ser esse o processo normal. A imagem e semelhança de Jesus. E o meu corpo está aguardando a salvação dele. Ou na ressurreição, ou na transformação do corpo mediante o arrebatamento. É o que Paulo fala aqui no versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a adoção na sua completude, a saber, a redenção do nosso corpo. E essa redenção ela acontecerá ou na ressurreição para aqueles que morreram, ou no arrebatamento para aqueles que estiverem vivos. E aí a obra que foi iniciada em nós terá a sua completude, salvação completa. Por isso que Hebreus fala, né, sobre nós negligenciarmos tão grande salvação, que é a salvação completa, espírito, alma e corpo. Eu vou fechar, só quero dar eu ia falar ontem, mas para poder não, já estava já bem adiantado sobre a questão da emoção. Né? Teve um pequeno, né? Vamos conversar aqui sobre a questão da emoção e tal, o irmão Alex trouxe, o irmão falou, outro irmão falou. Como é que isso se processa, irmãos, no cristão? Eu gosto muito de usar como exemplo o Magnificat. Magnificat é o Cântico de Maria. Né? Isso aqui eu aprendi, vou compartilhar. Quando Maria louva, Lucas 1:46, perdão, 1. A gente vai fazer o link aí com o que nosso irmão falou ontem, né? Seu irmão Alex. Olha o Cântico de Maria, capítulo 1, versículo 46 de Lucas. Então disse Miriam, que é Maria, a minha alma, o quê? Engrandece, e o meu espírito. Quem tem na tradução aí se alegra? Quem está com essa tradução? A tradução do irmão Henrique, do irmão Alex, está como? Regozijou, se alegrou, beleza. Ou seja, eu quero enfatizar aqui o tempo. Veja você que quando ela fala da alma, que é a sede dos sentimentos, ela diz, a minha alma engrandece, está no presente. Quando ela fala do espírito, e a construção grega é essa, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que é que a gente entende? Primeiro Deus toca no espírito humano. E o espírito humano comunica a alma. E depois, consequentemente, ao corpo. Então, toda a obra de Deus é sempre no Espírito Santo e no espírito humano. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, muito cuidado. Me veio na minha alma, me veio na minha mente. Deus comunica com o homem no espírito. O espírito humano, que tem a mesma do espírito humano recriado, viu? Que nasceu em Cristo. Isso. Porque tem um espírito humano caído, né? Mas o espírito humano recriado, ele tem a mesma natureza do Pai. Porque é filho. Ele tem a mesma natureza. Então o Pai se comunica com o espírito do homem, que tem um DNA de Deus. Literalmente, a vida de Deus habita dentro desse espírito recriado. Da natureza. Essa passagem de Pedro ela é poderosa. E é a natureza essencial, não é a natureza, tem um outro termo que se utiliza, mas fala da essência. Não está falando de substância em si, mas fala da essência da natureza divina. Nós estamos sendo transformados. Então, só para poder fechar, irmãos. Então, assim, a obra de Deus ela é feita no Espírito. É pelo Espírito, quando é o Espírito de Deus, e quando se trata da gente, é feita no Espírito. Por isso que a alma, ela pode se emocionar? Claro, deve, porque Deus criou a alma humana, não foi o diabo. Não foi o diabo que criou a emoção. Quem criou a emoção foi Deus. Foi Deus. Agora, a alma é sempre consequência do Espírito. Se o Espírito de Deus toca o seu espírito, a sua alma se emociona, meu irmão, chore. É por isso também
que Paulo fala lá em Coríntios que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o espírito de Deus. Paulo está enfatizando o espírito humano e que nós temos como controlar. Cada um aqui tem um temperamento, uma natureza diferente. Se eu pegar uma mala aqui com $1 milhão e der para o irmão Alex, ele vai se manifestar de uma forma. Se eu pegar essa mesma mala e der aqui para o irmão Lázaro vai se expressar de outra forma. Não quer dizer que um vai chorar e o outro vai dar risada e vai se alegrar. Mas os dois receberam o mesmo quinhão, receberam $1 milhão cada. Então tem gente, você vai falar, tem gente que quando recebe uma visitação da parte de Deus, pula, grita e faz tal, está recebendo. E tem outros não que já começa tal e começa a chorar, se emociona, mas ambos receberam a mesma visitação de Deus. Mas expressaram de maneiras diferentes. E essa expressão, pode ser o júbilo, isso. Mas essa expressão, ela não é compulsória. Como assim compulsória? Não é que você não tenha, você tem controle sobre isso. Você tem controle. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Entendeu? Então Deus toca no espírito humano e o espírito vai comunicar a alma, e a alma, de acordo com o conteúdo interno dela, temperamento, personalidade, tudo aquilo que está dentro dela, vivência, experiência, ela vai se manifestar. Uns vão pular, outros vão gritar, outros vão chorar. Normal. É alma? É, mas a obra começou no espírito. O problema é quando a alma quer se mover sozinha. Aí é carne, irmão. Aí Deus não está no negócio. O problema é quando é a alma sozinha. Aí é Adão não, né? Que a gente já saiu de Adão, né? Estamos em Cristo. Mas aí é carne. Mas quando começa no espírito e vai para a alma, meu irmão, se derrame, pule, grite, sabendo que você tem controle. Sabendo que você não é um robô que está ali sendo... Sabendo que você tem controle. Pode falar, irmão, desculpa. Não está vivo. Qual o espírito que está vivo, ele tem que aceitar o Senhor como Salvador. Aí o espírito vem e habita. Só o Espírito Santo só habita. Recria. Quando a pessoa aceita, porque nós, todos nós, como criaturas de Deus, se tornamos filhos, como está escrito lá no João, quando aceitamos a Jesus como Salvador. Aí por isso que na Bíblia, bem claro, quando vai falar o texto sobre o Espírito, ele fala o Espírito de Deus maiúsculo, o espírito do homem com E minúsculo. Pode ver que você vê aqui, ontem mesmo estava lendo sobre Davi, aí agora me trouxe a memória aqui, você vê que ele fala, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, ó, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Rua Hakodesh, o Espírito Aí Santo. depois ele vai no 12, ó que coisa linda, né? Torna, dai-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, como eu falei. O espírito agora aqui é o espírito com E minúsculo, o espírito do homem. Alegria voluntária. Muito bem. Entendeu? Muito aí bem. cada um pergunta depois do culto. Você não está acostumado, já explica para ele. Estreitou. Aí a alegria, você vê essa alegria voluntária que está dizendo, o espírito do homem tem que ter desejo de adorar a Deus, reconhecendo quem eu Salvador fez. Torna porque ele perdeu. Porque antes o espírito entrava e saía do corpo do homem. É que nós estamos falando aqui, entendeu? Se afastava. No antigo. No antigo, porque o espírito entrava e saía como fu. Tendo visitações, né? Saía. Daquele espírito se afastava. Hoje não. O Espírito Santo, nós sabemos disso, entristece. Ele permanece de tristeza. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. E não extingueis também, né? Não extingais o Espírito. Extingar é quando você... Que é extinguir. Quando Deus está lhe mostrando algo, você tem que falar para a pessoa e você vai ver que ele está calado. Isso é um xingamento do Espírito Santo. Deus está lhe dando uma mensagem, está lhe dando uma coisa que você está extinguindo. Como você interligar. Você interligar com a mulher lá de Samaria, que era expulsão, ele falou do casamento, eu lembro o nome dela. Ela vivia magoada. Ela não tinha mais essa presença. Jesus
para te dar, você não vai ter mais sede. Ela vivia procurando, tateando, e ela teve um encontro com ela. E ela ali agora, você vê que ela já saiu para anunciar. E ela voltou para ter com ele, então ela já ansiava por aquilo ali. Aí, Amém. o espírito dela já entristecido, caído lá, precisava de vida, e que vida estava em Cristo, que veio para Deus. Louvado seja Deus. Uma missionária instantaneamente. Assim como o Gadareno e por aí vai, né? Você vê onde Jesus passa, tem isso. Tem transformação. Por isso que a Bíblia é bem clara que todo homem que é nascido de Deus é guiado pelo De Espírito de Deus. Todo lugar é como céu. Romanos 8 é um estudo à parte, viu, irmãos? Romanos 8 é um estudo à parte. Não, Romanos 8, acho que Não dá para botar tudo de uma vez só, temos que fragmentar. e também tem que lançar os fundamentos. Não adianta a gente já ir para. Tem que lançar os fundamentos. Não, depois que terminar o Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando aos irmãos. Amém? Deus é bom. Essa caneta aqui é a minha, né?